Continuando nossos estudos sobre números racionais, nós temos aqui, ó, toda dízima periódica é racional, seja ela simples, seja ela composta, ou seja, dá para colocar em forma de fração. Nós temos aqui, primeiramente, o estudo da dízima periódica simples. Lembrando que essa dízima aqui é simples porque na parte decimal, que é o lado direito, que o lado esquerdo é a parte inteira, na parte decimal aqui, ó, todo número que está na parte decimal, ou seja, à direita da vírgula, faz parte do período. Aqui o 3 está se repetindo, né? Só revisando. É a mesma coisa. Aqui é 1, 3, 1, 3. Os números que estão depois da vírgula, lado direito, estão se repetindo. Então, é uma dízima periódica simples. Mas antes de a gente aprender a colocar essas dízimas em forma de fração, nós vamos ter que aprender alguns princípios básicos, certo? O primeiro vai ser esse aqui. Nós temos aqui que 2 é igual a 2, certo? Que é uma sentença matemática verdadeira. O valor lógico é verdadeiro. Se, por um acaso, eu fizer qualquer operação em um dos membros, quer dizer, que é o primeiro membro, que é o segundo membro. Se eu aplicar qualquer operação matemática em um dos membros, por exemplo, se eu multiplicar aqui o segundo membro por 3, aí ficaria que 2 é igual a 3 vezes 2, que dá 6. Aí nós teríamos 2 igual a 6, que é falso. Ou seja, alterou o valor lógico que era verdadeiro, passou a ser falso, certo? Para isso não acontecer, se eu fizer uma operação matemática em um dos membros, tenho que fazer no outro para não alterar o valor lógico, certo? Pode ser qualquer operação, subtração, adição, radiciação, potenciação. Aqui eu estou usando a multiplicação, né? Ou seja, se eu multiplicar aqui o segundo membro por 3 vezes 2, 6, tenho que multiplicar também o primeiro membro, 3 vezes 2, 6, para o valor lógico não alterar, ou seja, continua sendo verdadeiro, certo? Por acaso agora, se eu subtrair o primeiro membro, subtrair 3 do primeiro membro, subtraindo 3 aqui do primeiro membro, eu tenho que subtrair 3 também do segundo membro. 6 menos 3 vai dar 3, 6 menos 3 também dá 3, ou seja, o valor lógico continua sendo verdadeiro, certo? Então a gente tem que guardar isso em mente. Se eu fizer qualquer operação matemática em um dos membros, certo? Qualquer sentença matemática, eu tenho que fazer nos dois para não alterar o valor lógico, ok? Pronto. Outro princípio que a gente vai utilizar. Vou colocar aqui o número... esse mesmo número aqui, ó. 0,12, certo? Vou botar aqui repetidamente, certo? Pronto. Eu coloquei aqui uma sequência 0,12, certo? Vou multiplicar por um seguido de 0. Vou multiplicar primeiro por 10. Se eu multiplicar 0,12 vezes 10, vai dar 1,2, certo? Vou multiplicar agora por 100. Se eu multiplicar por 100, vai dar 12, certo? Se eu multiplicar por 1000, estou usando só um seguido de 0, certo? Ó, certo, foi 10, 100, 1000. Se eu multiplicar por 1000, vai dar 120. Se eu multiplicar por 10.000, vai dar 1.200. Se eu multiplicar por 100.000, vai dar 12.000, certo? Olha aí as multiplicações. O que é que eu posso observar nessas multiplicações de um seguido de 0? Observa aqui, ó, na primeira de cima. Era 0,12, se transformou no produto, ficou 1,2.
Ou seja, observe como o 10 tem um zero, o 10 tem um zero, a vírgula deslocou uma casa da esquerda para a direita, vem para cá, ó, certo? Aí ficou 1,2. Se eu multipliquei por 100, que tem dois zeros, certo? O valor deu 12. O que aconteceu? A vírgula deslocou duas casas, ó, certo? A vírgula está aqui, ó. Você vê, mas o 12 está sem vírgula, não, mas está aqui oculto, ó. Fica aqui oculto. A vírgula, quando ficar à direita, ela fica oculta, se ela não ficar entre dois números, certo? Se eu multiplicar por 1000, foi o que aconteceu aqui, ó. Eu obtive 120. Então a vírgula estava aqui, ó, na frente do 1. Vamos botar que ela estava aqui, né? Aí ela voltou aqui, ó. 1, 2, aí 3, eu tive que completar com 0. Ou seja, ela voltou o número de casa que a vírgula vai deslocar, em multiplicação por um seguido de 0. O número de casa que a vírgula vai deslocar da esquerda para a direita é exatamente o número de 0, certo? 0,12, 1, 2, aí 3, aí teve que completar com 0 aqui, ó. Aí deu 120. A mesma coisa aconteceu aqui, observa. 0,12 vezes 10.000. 10.000 tem 4 zeros. Então, o que aconteceu com a vírgula? Ela estava aqui, vou fazer ela aqui, ó. 10.000. Ela voltou, no caso tem 4 zeros, ela vai voltar 4 casas, ó. 1, 2, já tinha, 3, 4. Aí tem que completar com 0, né, aqui. A vírgula vem para cá. Então, deu 1.200, como foi o caso aqui, ó, 1.200, certo? Aí, eu peguei o mesmo 0,12 e multipliquei por 100.000. 100.000 aqui, ó. 100.000 tem 5 zeros. Então, isso quer dizer que a vírgula vai deslocar aqui, ó, 5 casas. 5 casas. Tá aqui, ó, observa aqui no mesmo lugar. Tá aqui, é 0,12. Aí vai ter que voltar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou completando aqui com 0. A vírgula vem para cá. Então, esse daqui aparece, ficou 12.000, certo? O que é que eu quero que vocês entendam? Se eu quiser que a vírgula desloque uma casa, eu multiplico por 10, tem um 0, certo? Se eu quiser que desloque duas casas, multiplico por 100, tem 2 zeros. Duas casas, 2 zeros. Se eu quiser que a vírgula desloque 3 casas, multiplico por 1000, certo? E assim sucessivamente. Se eu quiser que desloque 4 casas, multiplico por 10.000, certo? Lembrando que essa regra é só para um seguido de 0. Não vamos pegar e multiplicar um número vezes 20 e voltar o número de 0 de casa tem que voltar não, certo? Então, partindo desse princípio, nós vamos agora transformar o número, a dízima periódica, em fração, certo? Bora lá. Eu vou ensinar de dois jeitos. Um usando o x e outro sem usar o x. Pronto. Aqui nós temos uma dízima periódica simples, onde o período é o 3, certo? Eu vou chamar esse número, vou chamar ele de x. Primeiramente, ó, chama o número de x, certo? Ok. Chama de x, certo? A gente vai ter que identificar o período. No caso, o período não se repete, é o 3. Só o 3 forma o período. Eu vou querer que esse 3 passe aqui, ó, vai ficar aqui no lugar de 0. Ele passe para a parte inteira, certo? Então, para ele passar aqui para frente, no lugar do 0, a vírgula vai ter que deslocar uma casa. E para a vírgula deslocar uma casa no sentido esquerda para a direita, eu tenho que multiplicar por 10, certo? Tudo bem? Só que, lembrando, eu tenho aqui o primeiro e segundo membro. Se eu vou multiplicar esse segundo membro por 10, tenho que multiplicar o primeiro para não alterar o valor lógico, como eu falei. O valor lógico é verdadeiro ou falso. Ou seja, 10 vezes x vai dar 10x. E 10 vezes 0,333 é o quê? Só colocar o 3 na frente e continuar colocando o 3 aqui, ó. Ou seja, a multiplicação por 10
Um 0 volta só uma casa aqui, ó. Vem pra cá, o 3 fica na frente. Aí muita gente tem menino que pergunta assim, mas se tinha 3 aqui, se um veio pra frente, por que apareceu esse outro? Porque sabe que o 3 é infinito. Ó. Tem infinitos 3 aqui, certo? Então, como é que faz agora? Vou subtrair, ó, essa parte aqui de baixo menos a de cima. Uma subtração, certo? Lembrando que aqui a gente tem um oculto. Então, vamos fazer 10x menos x vai dar 9x. Coloca 9x aqui, certo? Aí vai fazer o quê? A parte inteira menos a parte inteira. Ou seja, 3 menos 0 dá 3. E a parte decimal menos a parte decimal. Se eu fizer 0,333 infinito menos 0,33 infinito, então aqui 0. Você tira fora a parte decimal. Tira fora a parte decimal, só isso aí. 10x menos 1x, 9x. 3 menos 0 dá 3. Parte decimal menos a parte decimal desaparece. Ou seja, eu vou ter essa equação simples aqui. Ó, 9x igual a 3. Então, nós temos que x é igual a 3 sobre 9. Dá para simplificar? Dá sim, por 3, né? Todos os números são múltiplos de 3. 3 por 3. Dá 1. 9 por 3 dá 3. Então, se x, chamei isso aqui de x, ó. X é igual a 0,33, né? E aqui eu tenho que x é igual a 1/3. Isso quer dizer que 0,33333 infinito é igual a 1/3, certo? Ou seja, eu transformei o número, a dízima periódica, em fração, certo? E essa fração das dízimas periódicas, ela recebe um nome especial. Isso aqui é chamado de fração geratriz. Fração, certo? Fração geratriz. Nome chique. Quando o número é decimal finito, que a gente encontra a fração dele, é chamado só de forma fracionária. Mas das dízimas é chamado de fração geratriz, certo? Vamos aqui para o segundo exemplo. Nós temos, ela é diferente daqui, né? Porque nesse caso a parte decimal é 0, né? Ou melhor, a parte inteira é 0. Aí, quando eu transformo em fração, você pode observar que deu uma fração própria. A fração em que o numerador é menor que o denominador. Então, sempre vai aparecer 0 na parte inteira. Já aqui, quando vocês observam que apareceu um 2 na parte inteira, é porque o resultado dessa fração, a fração geratriz dessa dízima periódica, vai ser uma fração imprópria. Uma fração em que o numerador é maior que o denominador, certo? Vamos ao mesmo procedimento. Primeiramente, chama-se o número de x, certo? Opa, não está vendo aqui. A filmagem aqui está meio complicado você explicar e filmar ao mesmo tempo, mas vamos lá, né? Certo? Pronto. Chamei o número de x. O objetivo é você colocar o período na parte inteira. O período aqui, o número se repete. No caso, você observa que o período aqui é 13, né? Agora é 1 e 3, 1 e 3. Certo? Então, para esse 3 vir para a parte inteira, essa vírgula tem que deslocar 2 casas. E para ela deslocar 2 casas, lembra da regrinha? Tem que multiplicar por 100. Aqui as regras aqui, ó, lembra? Deslocar uma casa multiplica por 10, 2 casas por 100, 3 casas por 1000 e por aí vai. Então, vamos multiplicar por 100, certo? Multiplicando aqui o primeiro membro, 100 vezes x vai dar 100x, 100x, certo? Multiplicando aqui 100 vezes essa dízima periódica, vai ficar 213, certo? Porque a vírgula desloca aqui, ó, 2 casas, fica 213, e aqui vai continuar aparecendo 13 infinitamente, certo? Olha aí. Bom, vamos fazer o que agora? Mesma coisa. Vamos subtrair de baixo para cima, certo? Vai fazer, ó, 100x menos 1x. 100 menos 1 que tem aqui oculto. Vai dar 99x. Igual.
a parte inteira daqui, ó, menos a parte inteira daqui. Ou seja, 213 menos 2 vai dar 211. 211. Opa, não estava filmando. 213 menos 2 vai dar 211. E a parte decimal menos a parte decimal vai zerar, desaparece. Então você vai ter essa equação: 99x igual a 211. Logo, x é igual a 211 sobre 99, certo? Essa fração aqui não dá para simplificar, certo? Não dá para simplificar. Então, essa daqui é a fração geratriz. Fração geratriz. Ou seja, se eu dividir 211 por 99, eu vou encontrar exatamente 2,13131313 infinito. Quiser ver, faça efetuar a divisão para vocês comprovarem, certo? Então aí prova que toda dízima periódica ela é racional. Dá para colocar em forma de fração, certo? Aí vocês podem copiar isso aí, dar uma pausa na tela, pode copiar esse exemplo, que eu vou fazer agora esse mesmo exemplo, esses dois exemplos, usando um macete, certo? Um macete que é mais fácil. Antes de ter uma pergunta de onde é que vem um 9 aqui, ó, pode observar, quando o período foi formado só por um algarismo só, que foi o caso, foi o 3, apareceu um 9 no denominador. Quando o período foi formado aqui por dois algarismos, que é o 1 e o 3, apareceu dois 9 aqui, ó, certo? Dois 9 no denominador. Se fosse período formado por três algarismos diferentes, ia aparecer 3 9 por aí vai, certo? Então, a quantidade de 9 que aparece no denominador da fração antes de você simplificar são exatamente a quantidade de algarismos, ok? Então, vamos para o macete, porque o macete vai precisar saber dessas regrinhas dos 9 aí, certo? A gente vai usar essa regrinha do 9, certo? Por isso que eu expliquei agora. Bora agora resolver os mesmos exemplos, só que usando um macete. Vai ficar mais fácil agora, ó. Preste bem atenção. Nós não vamos utilizar negócio de x mais não, certo? Vamos utilizar só um macete. Primeiro passo. Como eu falei para vocês, eu posso escrever esse número aqui assim, ó. Ao invés de usar o 333 repetido infinitamente, eu posso usar só isso aqui, ó. Certo? 0,3 com tracinho em cima. Isso indica que o 3 é a parte periódica, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte periódica, que é o 3, e colocar aqui abaixo dele. Então, primeiramente vamos fazer o seguinte: como aqui a gente tem 0 na frente, na parte inteira, vamos fazer a parte periódica menos a parte inteira sobre. Agora o denominador. Aqui eu não só tenho um algarismo 3. Lembra que eu falei na instante que quando tiver só um algarismo formando o período, apareceu já um 9 no denominador. Justamente aqui, ó. Como o algarismo 3 é só o 3, você vai colocar apenas um 9 aqui, ó. Certo? Aí faz 3 menos 0 dá 3. Simplificando aqui por 3, ó. 1 sobre 3. É exatamente aquela fração geratriz da questão anterior. Tá vendo aí? Certo? Ficou mais fácil? O segundo exemplo. Olha o segundo exemplo. Nós vamos transformar também aqui, ó. Vamos colocar o número dessa forma, que fica mais fácil. Certo? Se eu retirar aqui a vírgula, eu vou ficar com esse número aqui, ó. 213, certo? Aí menos 213. A gente vai usar o número todo. Aqui, ó, não esqueci de falar. No caso, se eu tirar a vírgula aqui, vou usar o número todo. No caso, o número todo aqui é o 3, né? Porque o 0 à esquerda não vai valer nada. Mas menos
a parte inteira. A mesma coisa aqui, ó. Aqui é diferente porque na parte inteira a gente tem 2. Quando eu retirar a vírgula daqui, fica 213. 213. Aí menos a parte inteira. Aí você coloca aqui, ó, menos a parte inteira, que é 2. Agora o denominador. O denominador, você vai colocar uma quantidade 9, quantos forem o algarismo do período. Aí você vem aqui, ó, quem é que forma o período aqui? O 1 e o 3. 2 algarismos diferentes. Então você coloca 2 9. Certo? Pronto. Aí é só subtrair aqui, ó. 213 menos 2, 211 sobre 99. É exatamente o mesmo resultado que a gente fez usando o x. Ok? Pronto, dá uma pausa, copie. Vamos agora transformar a dízima periódica composta em fração, certo? Dízima periódica composta, certo? Pronto, vamos ver. Esse número aqui, 0,122 infinito, é uma dízima periódica composta por quê? Porque aparece o número 1 à direita da vírgula, ou seja, na parte decimal do número, que não faz parte do período, ou seja, que não se repete. Aqui o período é o 2, ó, certo? Se aparecer pelo menos um algarismo que não faz parte do período, essa dízima é composta. Assim como essa daqui também, ó. O período aqui é o 7575, certo? Vamos fazer assim para ficar mais fácil. Eu vou escrever esse número aqui nessa forma aqui, ó. 0,1 tracinho em cima, certo? Ó, apareceu o número na parte decimal do número que não faz parte do período, o 1 composto. Mesma coisa aqui, ó. Vou colocar aqui nessa forma, certo? 2, aqui vocês observam o número que se repete aqui, isso é o 7575, ou seja, vai ficar nessa forma aqui, ó. O tracinho, o período é só o 75, então aparece o 1 e o 3 que não faz parte do período, certo? Parte inteira, parte não periódica, parte periódica. Aqui, parte inteira, parte não periódica, parte periódica. A gente vai fazer a mesma coisa, com uma diferença. Primeiramente, nós vamos transformar essa dízima periódica composta numa dízima periódica simples, certo? Vamos chamar de x, que nós vamos chamar esse número de x, primeiramente, certo? Vou botar mais um aqui, geralmente a gente coloca 3. Pronto. Para essa dízima periódica composta ficar simples, esse número 1 vai ter que ocupar a parte inteira, não é verdade? Porque se esse número 1 vir para frente, vou ficar só depois da vírgula só com 2, 2, 2. Ela vai se tornar simples. Então, para a vírgula deslocar uma casa, vou ter que multiplicar por 10. Certo? Então, lembrando que tem que multiplicar os dois mesmo. 10 vezes x dá 10x. Ok? E 10 vezes 0,122, a vírgula volta só uma casa que vai ficar 1,2, 2, 2, infinito. Pronto. Aqui observe que esse segundo membro ficou uma dízima periódica simples, não ficou todos os números que estão depois da vírgula aqui, ó. Faz parte do período, certo? Então nós vamos fazer o mesmo procedimento. Como é que a gente faz para transformar uma dízima periódica simples em fração? Aí nós vamos ter que trazer o período para frente, também para a parte inteira do número. Para isso eu vou ter que multiplicar por 10, né? Observe que é diferente o procedimento. Aí vamos ter que multiplicar os dois membros. 10 vezes, só que agora aqui é 10, né? Então é mais x não. 10 vezes 10 vai dar 100. 10 vezes 10x vai dar 100x. Certo? E 10 vezes 1,22, a vírgula volta só uma casa para cá. Então vai ficar 12, vírgula e 2, 2, 2, infinitamente. Pronto. Aí vamos fazer só a mesma subtração. Só que lembrando que lá na dízima periódica simples, a gente fazia o número menos um x aqui. Aqui a gente vai ter que fazer com a segunda equação, certo? É por isso que tem que fazer dois produtos. Vamos lá. 10x menos 10 vai dar 90x. Dá 90x. Certo?
a parte inteira menos a parte inteira, ou seja, 12 menos 1 vai dar 11. E a parte decimal menos a parte decimal a gente elimina, porque se eu fizer 0,22 menos 0,22 vai dar 0. Então, elimina a parte decimal, aqui nós temos, ó, só isolar agora o x. X é igual a 11 sobre 90. É uma fração irredutível, não existe nenhum número maior que 1 que divide 11 e 90 ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, é a fração geratriz. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Se x era 0,1222, né? E aqui também x, né, 11 sobre 90, isso quer dizer que 11 sobre 90 é a fração geratriz do número 0,1222. Ou seja, se eu dividir 11 por 90, eu vou encontrar exatamente esse número aqui, ó, certo? Pode dividir aí para vocês verem. Então, aqui está a fração geratriz, certo? Segundo exemplo. Segundo exemplo, o mesmo exemplo que a gente fez, né? Nós estamos nas compostas. É um exemplo diferente ainda. Vamos lá. O mesmo caso. Nesse caso, eu já transformei aqui, né? O objetivo, primeiramente, da dízima composta é transformar ela numa simples. Para ela ficar simples, essa parte aqui, ó, não periódica, os números 1 e 3, que não faz parte do período, tem que vir para aqui para frente, para a parte inteira. Então, para ele vir para a parte inteira, vai ter que deslocar duas casas, certo? Vamos chamar o número aqui de x. Chama o número de x. 2,37575, infinito, certo? Como a vírgula tem que deslocar duas casas, eu vou ter que multiplicar por 100. Sempre por um seguido de zero. Duas casas, 100. Se fosse uma casa, seria por 10, né? Se fosse 3 casas, seria por 1000. Multiplicando aqui por 100, 100 vezes x vai dar 100x. 100x. E multiplicando esse número aqui por 100 é muito fácil. Desloca a vírgula duas casas, vai ficar 213,75 e vai para o infinito, certo? Transformei a dízima aqui em simples. Observe que todos os números depois da vírgula faz parte do período. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos ter que colocar agora, vamos transformar essa dízima periódica simples na fração. Para isso, a parte periódica tem que vir para frente. Como é 75, vamos multiplicar por 100 de novo. Certo? Aí não vai o preço aqui, ó. 100 vezes 100 dá exatamente 10.000x, certo? 100 vezes esse número aqui, 100 vezes esse número aqui, a vírgula só vai correr duas casas para cá. Ou seja, vai ficar esse número aqui, ó, 21.375, e aí 7575 vai aparecer infinitamente, certo? Aí nós vamos ter que fazer a subtração agora, certo? Vamos subtrair 10.000 menos 100. 10.000 menos 100. 10.000 menos 100 vai dar 9.900, né? 9.900. 10.000 menos 100 dá 9.900. X. A parte inteira menos a parte inteira daqui, certo? Ou seja, nós vamos subtrair 21.375 menos 213. 21.375 menos 213, você vai encontrar 21.162, certo? 21.162, certo? Esse número aqui, ó, parte inteira menos a parte inteira. E a parte decimal, que é 0,7575 menos 0,75, desaparece. A gente só faz cancelar aqui, faz um risquinho aqui, cadê que foi embora? Então, nós vamos ter essa fração aqui, ó. Melhor. Vamos ter essa equação aqui e vamos logo o x aqui, isolando o x, vamos ter essa fração. Sobre. Dá para simplificar? A gente já está vendo que os dois números são pares, ó. Se terminar em par, em número par, algarismo par, dá para dividir por 2, com certeza. Mas a gente pode ver se ele dá para dividir por 3, que é um número maior.
Como é que a gente sabe? Somando os algarismos. 2 com 1, 3, né? Com mais 1, 4. Com mais 6, dá 10. Com mais 2, 12. Ou seja, a soma desses algarismos dá 12. Né? Se 12 dá para dividir por 3, esse número 21.162 também dá. Mesma coisa aqui embaixo. 9 mais 9, 18, mais 0 dá 18. Se 18 dá para dividir por 3, esse número também dá, certo? Mas existe outro critério de divisibilidade. Como esse numerador dá por 3 e também dá por 2, que ele é par, e o denominador também dá por 3 e também dá por 2, que ele é par, então todo número que é divisível por 2 e por 3, dá para dividir por 6. Você faz 2 vezes 3, 6. Dá para dividir por 6. Então, o maior número que divide esses dois números é 6. Certo? Isso são critérios de divisibilidade. É uma matéria que você vê lá no 6º ano. Certo? Aí só a gente dividir aí. Fazendo 21.162 dividido por 6, você vai encontrar 3.527 no numerador. 3.527. Sobre 3.527, certo? Sobre. Aí dividindo 9.900 por 6, você vai encontrar 1.650. Aqui embaixo, ó. 1.650. Pronto. Essa é a fração geratriz dessa dízima aqui, ó. Certo? O que isso quer dizer? Se eu dividir 3.527 por 1.650, vou encontrar exatamente 2,137575 infinitamente, certo? Então está aí. Vocês copiam, dá uma pausa e copia, certo? Agora nós vamos aprender a fazer esses dois exemplos pelo macete, né? Vocês vão preferir o macete. Vou utilizar o macete para transformar essas dízimas periódicas compostas. A fração geratriz. Vamos transformar em fração, certo? Então, usando o macete é mais simples. Ó, preste bem atenção. Nós vamos pegar, transforma o número aqui, ó. Ao invés de colocar o 2 repetidamente, a gente coloca o traço, certo? Então, se você tirar a vírgula daqui, eu vou ter esse número aqui, ó, 12, certo? 12. Aí você coloca no numerador o número que forma se você tirar a vírgula, certo? 12. Aí menos a parte que não faz parte do período. Ó. No caso aqui, só tem o 1 que não faz parte do período. Eu teria 0 também, mas 0 não adianta colocar, que é 0, 1 vai dar o próprio 1. Aí você vai fazer, ó, o número completo, tirando a vírgula, o número completo, menos a parte não periódica. Ou seja, 12 menos 1. Sobre. Ao denominador, como é que vai ficar? É diferente. Você observa que lá apareceu 90, 9.900, ou seja, 9 seguido de 0. Você vai colocar no denominador, primeiro, uma quantidade de 9, quantos forem o algarismo do período. No caso aqui, o período não é só o 2, que está repetindo, você coloca um 9. E seguido de tantos zeros, quantos forem o algarismo que não faz parte do período, parte não periódica. No caso aqui, parte não periódica é só o algarismo 1. Aí você coloca um 0 aqui, ó. Certo? Coloca um 0, pronto. Tá feita a fração, ó. 12 menos 1 vai dar 11 sobre 90. Se você dividir 11 por 90, é exatamente a fração, vai dar esse número aqui. É a fração geratriz, certo? Vamos para o segundo exemplo, para entender melhor. Só lembrando aqui, ó. Transformei o número, coloquei o traço em cima do 75, que ele é o período. Observe que a parte não periódica aqui é o 13. O 2 não faz parte da parte, aqui é a parte inteira, certo? Aqui é a parte não periódica. Vamos fazer um procedimento. Tirando a vírgula aqui, o numerador vai ser formado por esse número que vai ficar. 21.375, certo? Ó, tirei a vírgula daqui. Nesse caso aqui, quando eu tirei a vírgula, aí o 0 ficou 12, porque o 0 a gente não vai contar o 0 na frente, né? Certo? Aqui não. Tinha 2, ó. Ficou 2 na frente, certo? Menos quem? Menos a parte não periódica. A parte não periódica você vai considerar só o lado direito da vírgula. A parte não periódica é o 13, não entra o 2, certo? Então aqui, ó, vai ser o número completo menos a parte não periódica, que é o 13. Você põe o 13. E o denominador?
Mesma regrazinha. Nós vamos colocar uma quantidade de 9, quantos forem os algarismos que formam o período. No caso, quem é que forma o período aqui, ó? 7 e 5. Dois algarismos diferentes. A gente coloca 2 9. Certo? Seguido de tanto zero, quanto forem os algarismos que não faz parte do período. Aqui, ó. Parte não periódica é o 13. O algarismo não faz parte do período. Não conta com 2. Só estou falando do lado direito da via. Como são dois algarismos diferentes, você coloca 2 0. Certo? Aí só continuar aqui, ó. Subtrai 21.375 menos 13. Certo? Você vai encontrar exatamente 21.162. 21.162 sobre 9.900. Pronto, usando aqueles critérios de divisibilidade que a gente viu no exemplo anterior, a gente sabe que os dois aqui são divisíveis por 6, né? E vai dar o quê? 21.162 dividido por 6 vai dar 3.527. 3.527 sobre 9.900 dividido por 6 vai dar 1.650. Coloca aqui, ó, 1.650. Pronto, essa daqui é a fração geratriz que gerou essa dízima periódica composta. Quer tirar a prova real? Divida aí na calculadora ou na mão, se vocês quiserem. 3.527 por 1.650. Você vai encontrar exatamente 2,137575 infinitamente, certo? Então, o que é que isso quer dizer? A gente viu que eu posso transformar uma dízima periódica em forma de fração. Tanto composta como simples eu transformei em fração. Então, isso quer dizer que toda dízima periódica é um número racional. Coloquei na forma de A sobre B, certo? Aqui, ó, A sobre B. Coloquei em forma de fração. Então, são números racionais. Okay? Então, aqui estão os números racionais representados na reta numérica, certo? Vocês observam aqui que eu usei o 0, o menos 1, o menos 2, que à direita eu usei o 1 e o 2. Eu usei números inteiros como referência. Você sabe que todo número inteiro também é racional, mas eu usei como referência, certo? Aqui, ó, entre 0 e 1, eu coloquei essa fração 2 sobre 5, que equivale a 0,4, tá bem próximo aqui ao meio, mas não é o meio, certo? Essa fração 6 sobre 5, que é 6 dividido por 5, vai dar 1,2, 1,2, tá mais aqui acima do 1, certo? 5 sobre 4 dá 1,25. 3 sobre 2, que a gente sabe que dá meio, então é o número que está exatamente entre 1 e 2. Aqui, ó, 3 sobre 2 é meio. Aqui nós temos 15 oitavos. 15 oitavos dá 1,875. Fala a memória. 875. Ou seja, 1,875. Bem próximo a 2, mas não é 2. Aqui na parte negativa também, ó. Aqui nós temos menos 1/3. Menos 1/3 vai ficar menos 0,333 infinito, né? É o número que está abaixo de meio. Aqui. Abaixo não, acima, no caso, que é número negativo, né? Próximo a 0. E aqui nós temos menos 3/2, ou seja, menos 1,5. Vai ficar entre menos 1 e menos 2, certo? Então essa é a representação na reta numérica, certo? Aí vocês dão uma pausa e copiam. Ainda a representação no diagrama. Observem aqui. Esse é o diagrama de Venn representando os números racionais. A gente sabe que todo número natural é inteiro, que todo inteiro é racional. Então, se todo número natural é inteiro e todo inteiro é racional, então todo número natural é racional, certo? Aí nós vamos colocar aqui, ó. A gente tem que N, que é a definição N, está contido em Z, e Z também está contido em Q, certo? Então, vamos observar aqui os universos aqui, ó. Nosso universo agora é o conjunto dos racionais, certo? Nessa área aqui, vai ficar os naturais. Eu vou colocar aqui mais 3 exemplos de cada um. O 0, o 1 e o 2, números naturais.
Nessa segunda região aqui, são os inteiros negativos, né? Vai estar aqui o -1, vai estar o -2, o -3, infinitos números, né? Tem infinitos números. E nessa terceira região aqui, ó, também faz parte dos racionais, são aqueles números decimais, certo? A gente sabe que o natural é racional, dá para colocar em forma de fração, os inteiros também, né? Os negativos. Aí, nessa parte aqui, vai ficar as frações, os decimais e as frações também. Por exemplo, o 0,15 está aqui, o menos 0,15 também está aqui. As dízimas periódicas estão aqui. Então, aqui embaixo, ó, posso colocar aqui 33 infinito, certo? Vou botar uma composta aqui, 2,7, aí 13 é o infinito, certo? Ou seja, nessa parte aqui vai ficar os números decimais e também as frações, né? As frações não é 7 sobre 2, né? É 8 sobre 7, por aí vai. Então essa é a representação no diagrama de Venn. Vai dar uma pausa, vocês copiam, certo?